bom dia, Guilherme. Seja bem-vindo aqui no estúdio da Com FM nesta manhã de quinta, tudo bem? Muito bem, Darlan? Tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora, né? Porque quando a gente fala com pessoas que têm conhecimento, nos salva o dia, né? E o Guilherme é uma pessoa que tá aí na cidade. Quanto tempo tá com a empresa, com a RS Micro, Guilherme? A empresa de informática começou em 2002. Nossa, em Porto Alegre, na verdade. Então, tá. Tu começou lá e depois veio pra cá, isso? Isso, eu comecei lá no apartamento onde eu morava, pra ajudar a pagar os estudos, né? Olha que legal. E aí começou lá e depois em 2008, quando eu me formei, eu voltei pra cá. E aí, desde então, eu tô aqui, presente em Veranópolis, né? Sim. Então já são alguns anos, que já legal. 22 anos nessa área, né? Pois é, Guilherme, tu começou em Porto Alegre, mesmo estando com 22 anos da loja. Acredito que muitas pessoas conhecem a RS Micro, mas muitas vezes não sabem tudo o que a empresa fornece de serviços, de tecnologia, de equipamentos, né? Então fala um pouquinho para nós sobre isso da RS Micro. Então, a gente optou por ser uma loja mais na parte da assistência, né? É uma venda mais técnica dos equipamentos, né? Então, porque hoje você tem muitas opções de comprar, você pode comprar na internet, você pode comprar em grandes redes, né? E o que nos diferencia dessas empresas, então, né? Por que o pessoal deve comprar na RS Micro? Porque é uma loja onde você tem um atendimento técnico, né? Então, o equipamento que está sendo disponibilizado ali para o cliente final, ele tem uma análise técnica, ele não é vendido assim, sabe, no chute. Sim. A pessoa tá tendo conhecimento para entregar o melhor produto para cada situação, né? E é diferente, né, Guilherme? Porque ali, tu vai comprar na internet, tu tá pegando equipamento que você, se não tem o conhecimento, não sabe que tipo de equipamento você vai receber, talvez não vai te atender. Exato. E ali contigo, você vai explicar, a pessoa vai entender o que ela precisa, você vai dar a demanda necessária para o cliente, né? É a venda técnica, né? Então a gente direciona o cliente pro produto certo para aquela situação que ele precisa, né? Então ali a gente trabalha com toda a linha de informática, né? Computadores, desde o notebook, o computador montado, o computador que vem pronto de fábrica, os mini computadores, hoje tem computadores bem pequenininhos, depois tem a linha de monitores, teclado, mouse, acessórios, cartuchos, impressoras, e todos os equipamentos que a gente comercializa na loja, a gente tem a assistência técnica desses equipamentos, a gente conserta, né? Então a gente conserta computador, notebook, impressora, monitor, no break, toda a linha ela é consertada, né? O pessoal compra mais as máquinas assim, como se chama, de bancada ou notebook? O perfil da informática ele foi mudando ao longo dos anos, né? Então a gente, com 22 anos, a gente passou por algumas modificações já nesse ramo, né? Hoje em dia o computador mais vendido, o mais usado é o notebook, né? Que é diferente de uma vez era o CPU. O CPU hoje ficou em menor escala. Ainda é muito usado em empresas, né? Ou no público gamer ainda usa bastante CPU, mas é bem menos, né? O notebook é o computador mais vendido. Olha só, algumas pessoas às vezes dão a culpa para a internet que ela não funciona. Só que, você me ajuda aí, às vezes não é a internet, né? É a máquina que não tem capacidade de gerenciamento de algumas coisas que estão ali, é isso mesmo? Como tudo na informática, os equipamentos é um conjunto, né, Darlan? Você tem que, às vezes o pessoal tá reclamando da internet e é a máquina, ou vice-versa, às vezes o pessoal reclama da máquina e é a internet. Então o conjunto ele tem que funcionar direitinho, né? Ele tem que estar bem alinhado, né? Às vezes o cara tem uma internet boa, ele tem um equipamento bom, mas o sistema do equipamento tá cheio de vírus, tá todo contaminado e não tá funcionando direito. Essa é uma pergunta que eu queria fazer pra ti. Que hora que o cliente pode olhar isso e ver, minha máquina eu vou ter que levar, vou ter que formatar, vou ter que fazer uma manutenção. Quando que ele vai perceber isso? O cliente é um pouquinho mais difícil, né? Alguns têm um pouco mais de conhecimento, outros menos. A gente bota o olho na máquina, já vê ali alguns programas, alguns indícios de a gente chama porcaria, coisas instaladas que fazem a máquina funcionar de uma forma incorreta, ou até ali tem programas que estão ali espiando, copiando dados, enviando arquivos pessoais para outros lugares, né? A tal hoje tem até uma lei para isso, né? LGPD.
Então, assim, o cliente ele vai perceber quando. Normalmente ele percebe quando alguma coisa não está funcionando, né? Ele abriu um site, o site não abriu, o computador tá lento, o computador não tá ligando. Então, ele vai perceber nesse momento. Então, ele acaba nos procurando e a gente daí identifica, né? Às vezes é um detalhe simples, ou às vezes o cara tá achando que aquela coisa simples é uma coisa mais complexa. Complicado. Então, normalmente o consumidor, a gente diz o usuário, ele vai verificar no uso mesmo, né? Ali é muito comum. E tem, Guilherme, quando uma pessoa está, vamos dizer assim, vamos usar o termo assim, invadindo a sua máquina, vamos dizer assim, sem perceber? Tem. Hoje em dia a gente vê aí a quantidade de golpes que existem nessa área, né? Celular, computador, enfim, aí é comum a gente receber lá equipamentos de empresas ou pessoas que tiveram algum tipo de problema com fraude bancária, e aí a gente tem que formatar, então a gente percebe o quanto isso é comum e o quanto acontece. E aí a gente entende por que isso é contínuo, né? Esses golpes são contínuos. A gente diz, o cara tá me ligando aqui, eu já vi que é um golpe, sabe? Sim. Mas a gente vê que o pessoal cai bastante, né? Então, e tem como proteger? Então, assim, cada equipamento tem o seu método para proteção, né? No computador, basicamente falando, em todos os computadores, o importante é sempre ter é uma coisa padrão, né? Sim. Vamos dizer assim. Sim. É usar os programas originais, né? Sempre tentar estar com o Windows original e atualizado, né? Então, porque na verdade, quando o pessoal lança as novas versões do sistema operacional, não é apenas uma questão de vender, né? Ali tem incorporado todas as atualizações de segurança e melhorias que o sistema foi incorporando. E um antivírus pago, né? Você às vezes não tem antivírus, aí a gente recomenda sempre ter um antivírus pago. Por que pago? Porque o antivírus pago, as empresas que estão vendendo esse antivírus pago, elas investiram em segurança. Então ali tem mais definições, ele conhece mais, vamos dizer assim, o antivírus ele tá mais doutrinado para pegar problemas. Pois é, eu já fui orientado, Guilherme, daí tu pode me ajudar e ajudar outras pessoas também que possam ter a mesma orientação, de que não precisaria ter o antivírus, que o próprio Defender do Windows, ele atualizado, ele faria todo esse processo. Procede isso ou não? Não, então, assim, são níveis de proteção, né? Quando você tem a proteção básica do Windows, né? O Windows vem com um antivírus gratuito, incorporado, né? Um antivírus que a gente diz é melhor ter do que não ter, né? Mas quando você tem um antivírus melhor, vamos dizer assim, com mais definições, quando você pagou, ali vai ser entregue uma quantidade maior de ameaças que ele consegue detectar. Então você fica mais seguro, entende? Então vamos dizer assim, maior, mais geralmente isso funciona em função do valor, né? Quanto mais caro é o antivírus, normalmente melhor vai ser. Mais proteção ele provê, né? E aí você só no instalar um antivírus pago, às vezes você nota, ele já começa a bloquear um monte de coisa. Tem gente que não gosta por isso. Porque ele começa a bloquear, abrir esse site, ele não tá me deixando, ele não tá me deixando. Ele é suspeito. Ele verificou que o site é suspeito, ele tem algum problema, ele já tá bloqueando. Então essa é a diferença, né? Quanto melhor o antivírus, mais protegido você tá. Isso é o básico, né? O antivírus é o básico. A gente diz assim, nas empresas que a gente trabalha aí, que a gente presta assistência, a gente diz, não, o básico é você ter um computador atualizado com o Windows pago. O Windows pago não, o antivírus pago. Pelo menos isso, né? Isso é o básico. Depois tem toda a outra questão da rede, do firewall, enfim. Pra gente encerrar aí, Guilherme, o que você tem pra gurizada, pra galera que gosta de jogar, que tu falou, né? Que tem mais pro pessoal dos jogos e tal, né? A gente trabalha forte com esse público de jogos, ele é um público atuante, né? Então, na parte dos jogos, veio os videogames, né? Depois de um tempo entrou muito essa questão dos videogames. Então, dividiu um pouco o público, mas o computador ainda tem um público fiel, assim, sabe? Então, assim, a gente tem toda a linha de computadores lá. A gente faz nessa questão do consumidor gamer, né? Ele é um consumidor muito, muito peculiar. Ele gosta de montar a maquininha dele lá conforme ele tá imaginando ela, né? Ele quer botar aquele ventiladorzinho com os RGB. Personalizar. Personalizar. Então é exatamente esse o termo. Então a gente monta lá conforme o cliente deseja a máquina. A gente vai
trocando ali informações. O gabinete, tu gostou desse, tem esse outro modelo, botei um ventilador assim, coloquei um water cooler, a placa de vídeo é esse modelo, e a gente vai personalizando conforme o cliente. De novo, né? A gente faz uma venda técnica também para esse público. É uma venda orientada. Orientada, assim, isso. Né? Para todos os níveis, né? Tanto para o consumidor empresarial, quanto residencial, quanto gamer, sempre é uma venda orientada, uma venda técnica, né? Que fica mais precisa daí. Com certeza. Bom, Guilherme, quero te agradecer e vou lembrar que inclusive as nossas máquinas aqui do estúdio da Com FM que geram nossa programação pro áudio, pro vídeo e pra TV foram feitas pelo Guilherme. Então, pessoal, se funciona aqui com toda essa parafernália, né? É top. Quero te agradecer também pela parceria com a gente aí, né? A gente que agradece aí a oportunidade de esclarecer algumas coisas. E volte sempre, tá? Muito legal. Com certeza a galera vai aproveitar muito esse conteúdo e o Guilherme vai estar mais vezes aqui para falar um pouquinho sobre essas tecnologias e tudo que tem na loja RS Micro, que está na Júlia de Castilhos 369, sala 3. Sala 3. Tá bom? Obrigado, Guilherme. Obrigado. Um abraço. Obrigado, tudo de bom.